Salve, salve, galera linda, tudo bem com vocês? Estamos começando a semana e vamos trabalhar aí da continuidade ao nosso tema de métodos contraceptivos. Na semana passada falamos sobre alguns métodos e surgiram aí algumas dúvidas, então aqui no canal Desnudes a gente traz para vocês as respostas. Então, em relação aos métodos contraceptivos, perguntaram qual é o melhor método contraceptivo. E aí uma dúvida interessante, porque não há uma resposta pronta para isso. Vai depender das suas necessidades. Digamos assim, tempo que você vai utilizar. Planeja uma gravidez em breve? Também vai depender do custo, quanto você quer arcar. Nós temos métodos extremamente eficazes, como o implante hormonal, mas que custa R$ 700, a um passo que o anticoncepcional, né, em pílula, né, e também a camisinha são distribuídas gratuitamente. Então nós temos que ver uma série de questões para poder definir o melhor método. O que a gente sempre orienta aqui para vocês é que aquela conversa bem legal com o parceiro ou com a parceira e que se use dois métodos combinados. Assim a gente diminui a possibilidade, né, de ter a gravidez indesejada. Lembrando que o método contraceptivo tem esse papel, evitar uma gravidez indesejada, mas que ele não previne contra as doenças sexualmente transmissíveis. Então a camisinha ainda tem que ser o teu aliado aí no dia a dia para lutar contra as DSTs, tá? Outra pergunta bem interessante também: qual dos métodos contraceptivos é o mais eficaz? Então, a gente já comentou sobre a vasectomia e a laqueadura, que são métodos permanentes. Esses métodos são extremamente eficazes, mas para quem não quer, né, esse método mais agressivo, digamos assim, de cirurgia, porque ainda pretende ter filho futuramente, um método bastante eficaz que tem se comprovado aí 99,95% de eficácia é o implante hormonal. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre esses, digamos assim, esses contraceptivos hormonais e eu já explico um pouquinho mais, mas ele é muito eficaz. E também o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Então, esses métodos que nós vamos comentar hoje, os métodos hormonais e também o dispositivo intrauterino. Falando dos métodos hormonais, o hormônio, né, você vai utilizar a dosagem hormonal. Então, reparem que a maioria dos métodos contraceptivos são para as mulheres. Então, as mulheres vão ter que tomar o hormônio, as mulheres vão ter que colocar o DIU, as mulheres vão usar o diafragma. Só tem hoje em dia, para os homens mesmo, só tem, né, um método que é a camisinha. Então, até aí fica aí dica, né, para os pesquisadores que desenvolvam também hormônios, circunstâncias que diminuam, por exemplo, a produção de espermatozoides, que poderia aí sim também ser um método anticoncepcional para os homens, seria muito eficaz também. Mas falando nesse método hormonal, os hormônios utilizados são os hormônios relacionados ao ciclo ovulatório feminino, em especial o estrogênio ou estrógeno. Então você vai estar tomando ou aplicando ou até colando adesivos que estão relacionados a esse hormônio que vai, digamos assim, simular o ciclo ovulatório e vai impedir, vai inibir a ovulação. Esse método, ele é um método com várias vantagens, porque além da parte da contracepção, há estudos aí relacionando a minimização do câncer de ovário, tá? Relacionado ao uso de anticoncepcionais. Nós temos também a vantagem, né, dele inibir ou minimizar cólicas, diminuir o fluxo menstrual, diminuir a TPM, né? Então, nós temos uma série de vantagens, mas, claro, também há as desvantagens. Então, como é um método hormonal, ele pode estar aí relacionado aos casos de trombose. Então, é muito importante que você aí que pretende começar a usar um método contraceptivo hormonal, investigue se na sua família há algum caso de trombose, porque favorece, né, a parte genética, a susceptibilidade genética, ela favorece as pessoas que usam anticoncepcional, a parte da trombose. Também fumantes, né, porque diminui a circulação de sangue. Então, há uma série de circunstâncias que devem pesar aí para o uso do anticoncepcional. Ele também pode levar à retenção de líquidos, inchaço, aumento do peso. Então tem que se investigar e por isso sempre acompanhado pelo ginecologista. Dentre os contraceptivos hormonais, nós temos uma diversidade. O mais comum é a pílula,
né, que você toma lá aquele ciclo de 21 dias, faz aquela pausa de uma semana, onde ocorre uma menstruação falsa, digamos assim, e depois você reinicia. O problema é que a maioria das pessoas esquece, né, essa pílula. E aí ela acaba tendo desconfortos, porque a menstruação acaba vindo antes, ou até várias vezes no mesmo mês, e também diminui a eficácia da contracepção, né? Então você pode estar colocando aí por água abaixo todo o teu trabalho, tua pauta de evitar uma possível gravidez. Então, tem que ficar bastante antenado. Outro que está com bastante sucesso e que tem uma boa aceitabilidade são os adesivos. Então, os adesivos hormonais, você cola o adesivo e esse adesivo ele passa a liberar gradualmente, né, o hormônio. É bem interessante, você vai fazendo a troca a cada semana. Né? Ele custa em cerca de R$ 80, então é uma viabilidade. E para aquelas pessoas esquecidinhas, né, ele vale bastante a pena. E o implante, né, hormonal, que a gente comentou, que então é um dispositivo, né, a gente pode ver aqui, esse implante ele vai ser colocado na parte de baixo da tua pele e ele vai liberando o hormônio gradualmente. Pode ficar aí anos, se eu não me engano são 3 anos que você pode utilizar diretamente. O problema dele é o preço, né, R$ 700. Então, um método bastante caro, embora, como a gente comentou anteriormente, é um método extremamente eficaz, porque ele vai ficar debaixo da pele, ele vai liberando o hormônio gradualmente, então são poucos efeitos colaterais, similares ao do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional, e também, né, evita esse esquecimento e essas outras situações, tá? E daí nós temos um método hormonal que ele não é contraceptivo, embora algumas pessoas achem que sim, que é a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte é uma bomba de hormônios, tá? É um método que não evita a concepção, não evita a fecundação. Ele impede o desenvolvimento do embrião, porque geralmente quando se toma a pílula do dia seguinte, já se teve uma relação desprotegida. Ou sem camisinha, ou porque não tinha tomado a pílula direito. Então, quando se toma essa pílula do dia seguinte, se toma essa bomba de hormônio para evitar, então, que um possível, né, a célula ovo ou zigoto, oriunda da fecundação, ela possa se desenvolver. O que a pílula do dia seguinte vai fazer? Ela vai dar como é muito hormônio, ela vai dar ali, digamos assim, um choque no teu útero, ele vai estimular várias contrações uterinas e a liberação daquele endométrio, que é aquela camada que reveste o útero que a gente já comentou aqui. Quando ocorrer isso, se tinha algum produto de fecundação, ele não vai conseguir se fixar. Então, por isso que é um método assim que a gente não recomenda, só mesmo em casos de acidente. Tem muita gente tomando pílula do dia seguinte como se fosse método contraceptivo. Ah, fui ali, transei, não usei camisinha, pílula do dia seguinte. Ah, nossa, estourou a camisinha, pílula do dia seguinte. Não pode, é só um método, digamos assim, de emergência. Então temos que tomar bastante cuidado, porque depois de um certo tempo, a eficácia dele vai caindo. E aí você pode ainda ter, né, tomar essa bomba de hormônio, estar cheio de hormônios e ainda desenvolver um embrião que pode sofrer malformações, entre outras coisas. Então tem que ficar bastante ligado. A gente tem ainda outros métodos, né, hormonais, ainda que estão sendo desenvolvidos, né, que podem, tem as mini pílulas, mas aqui a gente vai dar o aparato geral para que você entenda que todos têm o seu custo-benefício, né? E tem as suas orientações. E um método bem interessante também, que é o DIU, muito falado hoje, que é o dispositivo intrauterino. Esse é o DIU. Nós temos 2 tipos de DIU. O DIU de cobre, né? O DIU de cobre, então a estrutura de cobre, ela é como se fosse um espermicida, ela mata os espermatozoides. E nós temos o DIU com hormônio. O DIU com hormônio, ele é bem interessante porque ele também diminui cólicas, ele diminui fluxo, só que também é mais caro. O DIU tem a vantagem de durar bastante tempo, então a gente pode ter aí a duração de 5 a 10 anos, dependendo do tipo, só que há algumas restrições, então se indica geralmente que se coloque o DIU na menina que já teve filho. Hoje, vários médicos fazem a dilatação do canal vaginal e do colo uterino para fazer a introdução do DIU, mas não é o mais aconselhável. E claro, tem que tomar todos os cuidados de higiene, tem que estar sempre analisando no ginecologista. Por quê? Porque se ele sair do lugar, o que vai acontecer? Pode ter a gravidez. E a gente já tem várias evidências de fetos nascendo com o DIU grudado na cabeça. Então temos que tomar bastante cuidado, né? Essa parte de contracepção é uma coisa muito séria
e, como a gente falou, escolher aquilo que melhor se adapte a você, às tuas necessidades. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Voltamos aí na quinta-feira falando de outros temas interessantes. Lembrando que se você também tem dúvida, quer participar aqui do nosso canal, mande para o fdesnudes@gmail.com, se inscreva no nosso canal e compartilhe a nossa ideia, né? Afinal, o nosso objetivo aí é ajudar as pessoas a terem essa informação em relação à sexualidade. Um grande beijo, espero vocês na quinta-feira. Até mais!